Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Olá, sejam bem-vindos ao Universo Mais que começa agora. Um Feliz Natal para todos vocês. Essa época do ano que deixa todo mundo mais sensível, à flor da pele, momentos de alegria, alguns momentos tão desafiadores para a gente encarar algumas emoções. Mas hoje a gente vai falar de um momento muito feliz e alegre que a gente fez a cobertura do Natal para Todos, que daqui a pouco vocês vão conferir. E também temos convidados especiais como a psicóloga Mariane Psi Branquinho, para falar como lidar com o luto nessa época do ano. No Apreendedorismo, o Alê Gitti, um jovem empresário que montou o seu negócio durante a pandemia. E no nosso quadro Universo dos Artistas, o Emílio Orciolo Neto, ele que vai contar tudo sobre sua trajetória como ator, produtor e diretor. Então não saia daí que nosso programa está só começando. Não tem nada mais lindo do que a gente tirar um sorriso de uma criança, né? E essa campanha Natal para Todos, vocês vão conferir como foi lindo ver a alegria dessas crianças recebendo os presentes. Vamos lá conferir. Momentos como esse aquecem o coração e transbordam de alegria. Nada mais gostoso e gratificante do que a gente ver um sorriso de uma criança. Vamos lá conferir de pertinho. A produção aqui, ó, tá todo vapor. Como é que você tá se sentindo hoje, Fê? O sentimento é de pura gratidão e felicidade. Esse ano de 2023 a gente bateu o recorde dos brinquedos, então não tem A alegria e a energia que contagiam. Eu tô aqui ao lado da dona Solange. Qual que é a sensação de ter esse incentivo, essa iniciativa de ir para as ruas levar presente para a criançada? A sensação é maravilhosa, né, de estar sabendo que vocês estão ajudando muitas crianças, né, que às vezes os pais não têm condições de estar comprando, né, um presente para as crianças, então ajuda muito. Vocês estão ajudando muito, fazendo a alegria de todo mundo, né, de todas as crianças. A Jéssica já veio garantir o presente da Stephanie. Como é que você está se sentindo? Muito feliz, um programa bem bacana, tudo. Conheci hoje o programa deles também. Estão atendendo vários bairros que eu estou sabendo já, achei bacana. É muito bacana essa iniciativa, né? Sim, tem outro programa também que eu conheço, tudo, esse eu conheci hoje. Isso leva alegria para a criançada? Leva bastante, principalmente para a família que não consegue ter como dar um presente para um filho, é bem bacana. Eu estou aqui ao lado do Papai Noel. Gil, Feliz Natal, Feliz Natal. Qual é a sensação de você levar essa alegria para a criançada toda? Feliz Natal, primeiramente, né, Glaucia? A você e a todo mundo. E é muito gratificante poder entregar o presente para a criança que muitas vezes não tem condições, né? E tem muitas crianças que mesmo não tendo condições de ganhar um presente, não dão, né, nem atenção pro presente. Elas querem só abraçar o Papai Noel, dar um beijo, apertar a mão. Então isso é muito gratificante pra gente, que passa o ano inteiro arrecadando presente para chegar agora e ver a felicidade no rosto das crianças. Quando eu falo para vocês que momentos como esse podem transformar a vida das pessoas, olha só, gente, chegou aqui uma cartinha escrita à mão, pedindo
por gentileza, se a pessoa não tem condições de ter alimento em casa, essa equipe é tão maravilhosa, o que eles vão fazer? Eles vão converter, eles vão, além de dar presentes de brinquedos para a família, eles vão enviar também cesta básica para a família. Que lindo! Transformar um sentimento de tristeza, dor, medo, angústia em alegria. Essa equipe é maravilhosa. Que emocionante, que clima de alegria, né? Por falar em alegria, vamos lá conferir o que rolou na Vila Copos. Ocasiões especiais pedem gestos especiais e em todas essas datas a Vila Copos está aí oferecendo o que há de melhor. Hoje falaremos sobre presentes que você pode comprar aqui e presentear a pessoa amada. Seja sua mãe, a namorada, o marido, todas elas você encontra aqui na Vila Copos. Vem comigo. Quantas opções de cestas, uma mais bonita que a outra, com flores e corações, todas elas que você pode usar para expressar o seu amor, seja para quem for. E não é que os balões realmente chegaram para ficar? Para ocasiões especiais, balões também podem enfeitar aquela festa especial que você vai fazer. Quer expressar o seu amor de uma forma mais clara, mais criativa? Várias opções de painéis que você pode montar para mostrar o quanto você ama aquela pessoa. E olha quantas opções de cestas que você pode rechear, quem sabe com chocolates, amendoins ou alguma coisa que a pessoa goste de tomar. Coloca sua criatividade para jogo, presenteie quem você mais ama. A Vila Copos é o lugar certo para você encontrar 1001 opções para presentear as pessoas que você mais ama. Vila Copos, sua vida é uma festa. Muitos desafios que a gente enfrenta ao longo do ano e essa época fica tudo muito mais aflorado. Eu bati um papo com a psicóloga Mariane Branquinho, Psi Branquinho. Vamos lá conferir. Nessa época do ano, a gente sabe que as emoções ficam à flor da pele. Encontros, reencontros, reconciliação, perdão. A gente tem que lidar com essas emoções. E quem vai conversar hoje com a gente é a psicóloga Mariane Psi Branquinho. Ela que vai contar um pouquinho a importância da gente entender e como lidar com essas emoções. Muito obrigada pela sua participação, Mariane. Seja bem-vinda. Oi, obrigada, Glaucia. Obrigada pelo convite. De que forma que a gente pode, de alguma maneira, ressignificar, tentar compreender ou até mesmo aceitar? Eu costumo dizer que nesse período, né, é muito importante a gente respeitar o interesse de cada um, a escolha de cada um. Porque a gente pode ter pessoas que vão querer se afastar, né? Ficar um pouquinho mais isolado nesse momento, não participar das comemorações, das festas, estar com outras pessoas. E isso precisa ser respeitado, porque isso é um momento, né? Não quer dizer que essa pessoa ela está assim o tempo todo no processo de luto dela, né? É uma situação que talvez agora ela não se sinta fortalecida para encarar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas pessoas que elas querem fazer isso, né? Elas querem também, de alguma forma, homenagear aquela pessoa que morreu, né? Então, vamos pensar aí numa mãe que adorava decorar a casa, né? Fazer aquela ceia de Natal. Então, a pessoa fazer isso é uma forma de honrar, né? Continuar fazendo é honrar aquela mãe, né? Trazer aquela mãe ali para perto de um outro jeito. Então, poder respeitar que são opiniões diferentes, não tem um certo e um errado. É muito importante você falar sobre isso, sobre essa questão do respeito e entender que o luto ele é um processo que não é linear, né? A gente
precisa compreender que às vezes a gente tem altos e baixos e é um misto, uma roda gigante de emoções, onde vão ter momentos que vão fazer lembrar e muitas vezes nessa época do ano, como você trouxe, traz muito esse sentido de união, família e às vezes, independente de ter sido numa situação recente ou já muito antiga, é importante a gente ter essa compreensão para que a pessoa não se sinta pior, né? Exatamente. Eu costumo dizer também que nesse período, né, de datas significativas, né, datas comemorativas, é como se aquela ferida ali fosse cutucada. Né? Então, às vezes, até pessoas que já estão ali com aquela casquinha, já estão lidando bem com aquele processo de luto, mas é inevitável, né, trazer à tona aí todas as lembranças, toda a saudade, toda aquela falta, né? Então, a falta, ela enche ali, né? Fica aquele lugar vazio na mesa, que acaba sendo muito difícil. Sim, eu a conheci há uns anos atrás justamente porque eu busquei isso também, né? Quando eu tive a minha perda dos gêmeos, claro que tem mais de 2 anos, mas há 2 anos eu encontrei o perfil, eu achei muito interessante ver outras mulheres compartilhando, sendo mãe, né, de bebê arco-íris e o quanto isso auxilia no processo. Sim, a questão da identificação, né, do pertencimento no momento de luto é muito importante, porque quando é a primeira vez que você tem uma perda tão significativa, você tem reações que você não consegue explicar de onde vem, se é normal, se não é. Você até se questionar se está ficando louco, se está ficando doente, o que está acontecendo, se é uma depressão. Então, você poder ouvir outras histórias e ver que não, isso faz parte, né? Esse sofrimento intenso, ele é totalmente válido para você conseguir encarar tudo isso. Uma coisa que também acontece muito, né, Mari? A gente, quando tem alguém próximo da gente que perdeu alguém, a gente fica meio que sem saber o que falar. Fala, mas eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. E muitas vezes a gente percebe, isso já até aconteceu inclusive aqui no programa, pessoas trazendo histórias e falando, parece que todo mundo se distanciou de mim. Por que isso acontece? Exatamente. Muitas vezes as pessoas com receio, né, de falar demais, falar de menos, de tocar no assunto, tem muito essa coisa, né? Parece que se a gente falar sobre isso, vai lembrar a pessoa, né, que ela perdeu alguém importante, que vai trazer isso à tona, que ela vai sofrer. Só que isso é irreal, né? Na verdade, a pessoa ela não esquece nem um dia de quem morreu, né? Isso está presente ali o tempo todo. E muitas vezes elas trazem, né, que você poder falar, saber que as pessoas se preocupam, se interessam, querem saber, né, demonstram interesse ali nesse assunto, pode fazer bem, né? Pode fazer com que a pessoa ela se sinta mais à vontade de falar sobre isso, né? Que é tão importante você ter esse espaço de expressão. Porque às vezes a pessoa busca um acolhimento, ela não precisa necessariamente ouvir frases e tudo mais, né, elaboradas para aquilo. Às vezes um abraço, às vezes a presença ali já faz uma grande diferença, né? Isso, eu falo que menos é mais nesse momento, né? Então, às vezes a gente quer ter uma super frase, né, uma coisa assim de efeito, poder resolver o problema ali da pessoa e a gente não consegue fazer isso, né? Então, o que ela quer realmente é ter a pessoa de volta e ninguém vai ser capaz de fazer isso. Então, você oferecer um abraço, uma escuta, um colo, né? Mandar uma mensagem, um mimo. São coisas, pequenas atitudes do dia a dia, mas que demonstram, olha, eu me preocupo com você, eu me importo. A gente sabe da importância, né, de um profissional para justamente orientar nesse processo, eu também como psicóloga, mas a gente ainda vê uma resistência, o que é absolutamente normal, né? A pessoa ela não consegue ver, às vezes, uma luz no fim do túnel e de que forma que você considera importante e de que forma levar isso para uma outra pessoa que precisa de ajuda, mas respeitando no processo e o tempo dela. De que forma que seria o ideal para alguém orientar essa pessoa que está passando por um luto, fazer uma terapia? Eu acho que, assim, o que eu percebo, né, que muitas pessoas têm um receio de buscar uma terapia porque tem a ideia de que isso é para, de certa forma, acabar, né, com esse processo de luto, superar o que aconteceu. E, às vezes, até uma ideia errada de que você vai esquecer de quem morreu e voltar a viver. Mas poder mostrar para a pessoa que a terapia ali ela vai ajudar a pessoa a conviver com aquela dor. Né? O meu objetivo nunca é fazer com que a pessoa esqueça ninguém, supere, porque eu acho que não se supera uma perda tão importante. Você aprende a conviver.
né? Você se acomoda ali com aquela nova realidade, né? Você se ajusta ao mundo sem aquela pessoa, e que isso pode acontecer de forma natural, mas se você tem uma ajuda, isso você consegue ter uma coisa mais assertiva, né? Então, alguém que consiga te ajudar, te orientar, entender melhor as suas dificuldades, né? Ter esse espaço para você poder entender que muitas reações elas são esperadas, né? E que faz parte. Então, por exemplo, né? As pessoas muitas vezes fala luto, a pessoa já pensa em tristeza e em saudade. E não imagina que o luto ele pode também afetar outras áreas da vida, né? Então, a questão, por exemplo, mais cognitiva, né? Então, a pessoa fala, nossa, mas eu estou me sentindo muito mais cansada, não estou conseguindo ter o mesmo desempenho no trabalho que eu tinha, estou com dificuldade de concentração, estou com perda de memória, eu vou fazer uma coisa e esqueço. Então, tudo isso pode ser reação do luto também. Né? Então, esse processo de psicoeducação, né, da pessoa poder entendendo melhor, né, as reações do luto, isso também facilita, né? Dá um alívio saber que está dentro do esperado. E também essa questão de finalizar um ciclo, né? O final do ano vai se estreitando e a pessoa também, é bem colocado isso que você falou em relação a outros pontos de luto. Às vezes a pessoa perde o emprego ou qualquer outra situação e a pessoa se sente numa pressão porque ela acha que precisa ter finalizado um determinado assunto, uma determinada situação e ela se sente mal por isso. E também é uma forma de ter que lidar com isso, né? Sim, porque o fim de ano, além dessa questão da data em si, né, dessa ausência, carrega em si essa coisa, né, de você fazer uma retrospectiva, olhar o que você fez durante esse ano, quais planos se concretizaram. Então, é muito difícil quando você está passando por uma perda e ver que aquilo que você planejava, aquilo que você esperava, não aconteceu. E ter que pensar, talvez, também, né? Então, tem a questão das metas, né? Então, 2024, o que vai ser feito, como que vai ser? E muitas vezes, quem está vivendo um luto recente, pensar no futuro é uma coisa, assim, muito dolorosa. Porque você não consegue imaginar uma vida sem aquela pessoa. Então, você ainda está naquele comecinho, encarando ali um momento por vez, né? Então, pensar lá na frente é muito difícil. E isso faz com que esse momento ainda fique mais incômodo. É um processo lento e tem que respeitar de cada um. E eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né, da família, amigos, que tem alguém que passe, né, que esteja passando por isso, de que forma leve que a pessoa pode levar uma mensagem de amor e carinho, respeitando o processo do outro. Sim, acho que mostrar que você compreende, que você está do lado daquela pessoa, independente da escolha que ela fizer, mas fazer com que a pessoa se sinta cuidada de alguma forma, sinta que você está preocupada, né? Está interessada. Eu acho que mostrar esse suporte é muito importante, porque a pessoa ela precisa saber que ela pode contar com quem está ali, independente da decisão que ela tiver. Né? Entender também que é muito inconstante, né, as reações aí do luto. Então, às vezes, uma pessoa pode falar que, não, eu vou participar das festas, quero estar junto, e no momento ela se vê que ela não está se sentindo bem para isso. Então, poder respeitar, poder fazer com que a pessoa ela tenha esse direito de escolha. Eu acho que isso é muito importante. Sim. E ressignificar é demais de importante, né? A gente estava conversando aqui, a Mariane também, ela passou a estudar melhor sobre a questão de perdas e luto quando ela teve também a perda do pai dela. Eu passei a estudar muito sobre perdas e lutos também depois da perda dos gêmeos. E quando a gente ressignifica isso, a gente acaba contribuindo muito para as outras pessoas. E você tem um trabalho lindíssimo, Mariana. Eu queria te parabenizar o quanto que você transforma a vida de outras pessoas que precisam aí desse apoio e essa orientação. Muito obrigada. É bem isso. Eu acho que com a morte do meu pai fez com que eu enxergasse não só a morte, mas principalmente a vida de uma forma totalmente diferente. É como se a gente abrisse os olhos para muita coisa, né? Repensasse aquilo que de fato importa. E isso me despertou mesmo para querer ajudar outras pessoas, né? Para que a gente possa falar mais sobre isso, porque a gente sabe que na nossa sociedade ainda é um tabu muito grande, né? A gente vai falar de morte, todo mundo bate na madeira, acha que vai atrair, mas pelo contrário, quanto mais a gente vai sabendo, entendendo melhor esse processo de luto, mais a gente vai se tornando consciente na nossa própria vida e mais a gente vai sabendo também ajudar as pessoas que estão passando por esse momento.
Com certeza, a gente vai colocando um propósito ainda maior enquanto a gente está aqui, né, nesse plano. Sim. É isso, então muito obrigada, Mariane, pela sua participação, pela sua contribuição. E é isso, gente. Muito importante a gente respeitar e entender o processo e o momento de cada um. E não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai bater um papo com a Dani Marques, que vai mostrar o primeiro Natal, ela com a Malu e toda a família, e também o quadro Apreendedorismo com o Alê, um empresário jovem. Não saia daí. Estamos de volta e agora a gente vai bater um papo com ela, a mais nova mamãe do pedaço. Dani, conta pra gente como é que tá sendo esse seu Natal tão especial aí com a Malu. Gláucia, Feliz Natal para todos os telespectadores do programa Universo Mais, para toda essa equipe fantástica. É uma honra poder estar aqui de volta falando com vocês e de um assunto que eu tanto gosto, um assunto que deixa o meu coração muito alegre. Como você me perguntou, o Natal significa para mim união, família. Eu adoro recordar quando eu era criança. As minhas tias, elas faziam questão de manter essa tradição muito latente na família, principalmente nas crianças, com direito a Papai Noel, mas não tinha o Papai Noel. O Papai Noel, ele era na nossa imaginação. E era o máximo, porque quando nós íamos dormir, elas faziam barulho, colocavam os presentes na árvore e vinham acordar eu e meu primo. Nessa época eu ainda era filha única e na fase de Natal eu sempre dormia na casa da minha avó. Minhas tias traziam todo esse encantamento para essa data e aí elas iam acordar: Dani, Rafa, o Papai Noel tá aí, trouxe o presente de vocês, corre, vamos ver se a gente consegue ver. E a gente saía correndo. O Papai Noel já tinha ido embora, mas os presentes estavam ali. Sempre coisas singelas, mas o significado, toda a tradição, o ritual trazia muita magia e sempre foi a época favorita para mim, a que eu tanto ansiava, não pelo presente, mas por tudo, por estar com a família, sentar à mesa, comer uma comidinha gostosa e depois trocar esses presentes. A gente vai crescendo, o Natal vai tomando novos significados, mas creio que o importante é não deixar essa magia morrer. Os enfeites faz toda a diferença. O Juliano, quando nós nos casamos, ele não tinha isso forte nele, de decorar a casa. Para ele tanto faz como tanto fez. Mas eu penso que com um jeitinho a gente consegue também passar as nossas tradições para o outro. E ele já sabe, faz 3 anos que já moramos juntos, ele sabe o quão importante me ajuda a montar a árvore. E esse ano, claro, com esse gostinho especial, a Malu junto com a gente, ainda muito pequenininha, ainda não entende, mas eu penso que todo o sentimento e toda a graça do Natal a gente já, desde muito cedo, continua passando. Fizemos ensaio de Natal, como vocês estão conferindo aí nas imagens. Eu sou muito tradicional, como eu disse, adoro os rituais e vou passar tudo para Malu, com direito a Papai Noel, as histórias e, claro, sem esquecer o verdadeiro significado dessa data tão bonita que é o nascimento do Jesus Cristo. Então, quando a família se reunir, eu acho muito importante ter um momento de oração para celebrar o aniversariante e o protagonista dessa noite. Não é só presente, não é só Papai Noel, é também trazer ele, que de fato é o verdadeiro significado de nós termos nessa época tanto amor e carinho no coração. Então, não deixe de passar por essa festa tão bonita sem juntar todos e cantar os parabéns em forma de oração para o nosso menino Jesus. E eu desejo que vocês tenham todos aí um dia fantástico junto à família, que tenham tido, porque já estamos aí no finalzinho do Natal e um ano de 2024 maravilhoso, cheio de realizações, cheio de sucesso,
muita paz e principalmente saúde. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até! Ai, é muito mágico mesmo e a gente tem que aproveitar esses bons momentos, porque o tempo passa muito rápido. E agora vamos para o quadro da Inova Mac. Movidos pela inovação. Inovação mesmo, a gente vai falar com ele. O Ale Gitti, ele que é um empresário que se reinventou em plena pandemia. Vamos lá ver como é que foi no quadro Empreendedorismo. Histórias de empreendedorismo nem sempre são decorrentes de sonhos de infância. Às vezes, acontece no momento em que a gente está em movimento e acaba se descobrindo num novo negócio. No nosso quadro de hoje, no Empreendedorismo, a gente vai conversar com o Ale. Ele que com apenas 24 anos montou o próprio negócio. Seja muito bem-vindo, Ale. Muito obrigada pela sua participação. Conta um pouquinho pra gente como tudo começou. Você tão novinho, como é que foi? A gente estava num meio pandêmico, né? Era primeiro semestre de 2020. Eu estava procurando emprego Tava procurando meu primeiro estágio. Fazia faculdade, fazia administração pública. E aí já fazia um tempo que eu estava procurando estágio, mas eu não conseguia ser aprovado em nenhum processo seletivo. Às vezes eu chegava no final, às vezes eu nem passava nas primeiras fases, mas o ponto é que eu tentei por uns 6 meses, não consegui, entrou a pandemia, e aí quando a pandemia entrou eu desisti completamente. Falei, bom, agora coloquei na cabeça que as pessoas não iam ser contratadas mais, que as empresas iam só segurar os custos, e aí decidi focar no meu TCC da faculdade. E aí minha mãe até brinca que eu ficava jogando, ou eu ficava jogando videogame, ou eu ficava adiantando meu TCC da faculdade. E aí, bom, teve um dia que a gente fez a receita de cinnamon rolls para consumo próprio. A gente achou uma delícia e fez diversas outras vezes. E a gente só fez porque eu queria comer e a gente não achou para comprar, né? Mas Ale, você já sabia essa receita? Você pesquisou na internet ou essa receita é da família? Não, isso a gente pesquisou. A gente viu um vídeo no YouTube em inglês mesmo. Um vídeo americano de criadores de conteúdo que não são do Brasil, para tentar pegar uma receita mais original. E aí a gente fez essa do vídeo. Ela era super complexa, assim, uma coisa mais caseira, não era uma coisa muito profissional, mas a gente fez. Aí a gente adorou. E aí a gente fez mais várias outras vezes. Só para família? Vocês fizeram só para vocês, não para vender? Isso, só para família, para consumo próprio. Aí a gente queria levar para as minhas irmãs, que não moram em São Paulo. E aí teve um belo dia que era Dia dos Namorados, e eu fui fazer uma cesta de Dia dos Namorados junto com a minha mãe para presentear ela e o meu pai, né? Ai, que fofo, gente, que legal. É, bem legal. E aí eu comprei uma burrata pelo Instagram. Eu seguia uma menina que falava bastante sobre gastronomia, e aí com a entrada da pandemia ela começou a vender algumas coisas para datas, assim, alguns itens legais. E aí a gente comprou essa burrata, montamos a cesta, fomos no mercado, compramos mais alguns outros itens, e quando os meus pais estavam comendo, depois da gente já ter entregue e tal, me deu um clique na cabeça assim, eu falei, pô, se eu comprei alguma coisa do Instagram de alguém pode comprar alguma coisa do meu Instagram, né? Genial. E aí eu pensei, foi aí que eu conectei com a ideia do cinnamon, que eu fiz justamente porque não tinha para vender. E aí eu falei, bom, eu posso vender o cinnamon, né? Isso era uma sexta-feira à noite, 9 horas da noite, assim. E aí eu falei com a minha mãe, mãe, você me ajuda, assim, a começar e tal? E aí sábado de manhã a gente já foi no mercado para comprar os ingredientes.
Aí a gente foi numa loja para ver umas embalagens, só para tentar entender como a gente ia entregar isso, né? No sábado à tarde eu estava fazendo as contas no Excel já para ver quanto custava cada um, por quanto a gente ia vender. E aí depois a gente fez uma receita nesse dia e saiu à noite para distribuir no prédio. Então, assim, num período de 24 horas, eu tive a ideia, comprei os ingredientes, comprei a embalagem, fiz o custo e já fui distribuir os primeiros produtos. Que legal. E como é que foi para você? Você fez cursos online ou foi tudo na raça mesmo? Você não chegou se preparar em cursos? Foi mais intuitivo? Depois de você ter feito a cesta, te despertou o gatilho de então eu também consigo fazer para vender e se jogou? Foi bem intuitivo porque a gente não tinha muitos recursos assim, eu não sabia muito bem onde procurar, sabe? Então foi tudo meio acontecendo. Pra você ter uma noção, as primeiras entregas eu entregava só uma caixa, não tinha lacre de segurança, não tinha saquinho, não tinha a comanda do pedido, não tinha nada. Era só uma caixa que eu entregava para a pessoa. E isso foi no ápice da pandemia? Foi junho de 2020, o primeiro mês, assim. E como que era o seu Instagram? Ele era um Instagram pessoal, com fotos pessoais suas, você não publicava nada até então? Isso sim, eu tinha só meu Instagram pessoal. E aí eu comecei a falar com uma amiga minha na época que fazia publicidade, que hoje é minha namorada. Aí que legal. Eu criei, ela me ajudou a fazer o logo. E aí eu criei um Instagram pra marca, assim, separado do meu Instagram pessoal, né? Ela já era sua namorada ou ela se tornou namorada nesse contexto? Não, ela virou depois. Bacana. E aí é tudo bem familiar, assim. A gente faz tudo bem em família. A minha irmã, inclusive, que fez o projeto de arquitetura das 2 lojas. Então, é tudo bem dentro da família, assim. Vamos chegar lá, então. E aí você começou, então, a fazer e distribuir em 24 horas. E como é que foi o processo depois? Como é que despertou falar assim, quero fazer isso pra mim, quero que isso se torne um negócio? Então, eu sempre fui um cara muito criativo, né? E sempre queria fazer queria ter a minha própria independência, ter o meu próprio dinheiro, né? Começar... Na época eu tinha 21, hoje tenho 24. Eu tinha 20, acho, na verdade. E aí hoje tenho 24, então tava começando ali a querer ter a minha própria independência e tal. E me descobri um cara muito criativo, né? E aí conforme eu comecei a vender e pensar em outros sabores e começar a pensar em produtos, eu descobri uma certa paixão naquilo. Sempre gostei de cozinhar. Cozinhar, beleza. Sempre gostei de fazer. Mas eu não sabia que eu gostava de criar, desenvolver produto, assim. Gosto muito de pensar nisso. Mas você ainda bota a mão na massa? Às vezes, quando precisa, sim. E como é que foi pra você? Porque eu vi que teve um lançamento, inclusive recente, que agora também se transformou em pizza. Como é que foi a sua iniciativa de também transformar isso em algo salgado? A minha namorada não gosta muito de doce, né? E aí ela me deu uma ideia uma vez, lá no comecinho, de fazer um produto salgado. E aí eu falei, bom, como é que eu encaixo isso na marca? E aí tava bem próximo do dia da pizza. E aí a gente lançou, em homenagem ao dia da pizza, um rolinho mesmo, né? Sabor pizza. Só que aí entrou a pandemia, não. Entrou a primeira loja, e aí a gente teve que parar de fazer, porque não tava dando conta de fazer as duas coisas. E aí as pessoas sempre pediam, né? As que experimentaram gostaram bastante, então pediam de volta. E quem nunca provou, às vezes chegava, a gente perguntava, as atendentes falam pra gente bastante, né? E no Instagram também a galera pedia ou perguntava se tinha um produto salgado, e a gente não tinha mais, né? Eu falei, bom, então eu preciso voltar com o Road Pizza, mas eu preciso fazer com que as pessoas entendam que a gente é uma marca de doce, focada em doce, e que também tem um produto salgado. Então a gente fez uma submarca, inspirada na minha namorada que deu a ideia. E aí essa submarca agora, ela é uma submarca de produtos salgados, vai ter um iFood que vai ser só dela. Que bacana. Então, e aí a gente consegue ter um leque, né? A gente não vai ter só um sabor salgado, a gente vai ter mais alguns. A gente tem um só hoje, porque a gente lançou faz 5 dias, né? Mas a gente vai ter um leque um pouco maior de produtos salgados também, e aí a gente consegue ampliar um pouco mais o público que a gente atende. Que bacana. E é tudo muito recente, né, Lê? A pandemia foi recente. Você está aí com as lojas. Você está com quantas lojas, quantos funcionários? Conta pra gente como que é
agora se tornar empreendedor? Quais são os ônus e bônus? É que assim, minha mãe também fala que é muito recente, mas pra mim parece uma vida inteira, né? Porque foi meu primeiro e teoricamente foi meu primeiro emprego. Então, eu só fiz isso da vida até agora. Mas hoje a gente tá com 2 lojas, uma na Moca, que foi a primeira, e uma no Brooklyn, na zona sul de São Paulo. E a gente tem, se eu não me engano, acho que 8 funcionários. Se não me falhar, se eu não tô errando as contas. Porque um saiu, mas não vai entrar e tal, acho que são 8. E, cara, assim, eu me descobri mesmo como empreendedor, porque às vezes problemas a gente tem todo dia, né? E sempre vai ter, independentemente se você é empreendedor ou não. Só que quando você é empreendedor, muitas vezes você tem um pouquinho mais. E aí, às vezes, você conversando com alguns amigos, assim, você pensa, pô, e se eu virasse CLT? Como é que seria a vida, assim? E aí é engraçado porque fazendo um exercício de me imaginar como CLT, automaticamente eu já penso em fazer alguma coisa no sábado e domingo para ter um dinheiro extra. Então, automaticamente eu penso em empreender. É muito engraçado. E Ale, fala para as pessoas, dá um recado para as pessoas que querem empreender, quer ter o próprio negócio e precisam se deparar com essa questão de lidar com o emocional, lidar com as dificuldades. Qual o conselho que você daria? Cara, assim, se você for empreender, problemas você vai ter todos os dias. Todos os dias alguém me chama, assim, ou minha mãe, ou minha namorada, ou um funcionário, e fala, desde os menores problemas, tipo, estourou um cano, até os maiores problemas, tipo, vamos ficar sem energia 3 dias, não sei. Mas problema você vai ter todo dia. Então, você precisa entender, administrar e saber que você é maior que os problemas. Assim. Você não pode ser menor que os problemas. Porque se você achar que você é menor que os problemas, todo dia você vai se apequenar um pouquinho e vai chegar uma hora que você vai quebrar, assim, entre aspas. Então, saiba que os problemas vão existir, mas que eles não vão te derrubar. Não é às vezes parece que um cano quebrado é a pior coisa do mundo. Porque você já tá num dia, às vezes, ruim, ou num dia que você tem um monte de coisa da outra semana que veio e acumulou. Mas aí passa mais uma semana para frente e aí você percebe que o cano quebrado você conseguiu consertar e os outros problemas também deram conta e agora você está lidando com novos problemas. Então, é bem sobre manter a calma diante dos problemas que tem e saber que eles vão passar, que eles vão. Muito obrigada, Lê. Muito obrigada por compartilhar um pouco mais sobre sua história. Muito sucesso para você. Que esse seja só apenas um início da sua trajetória. Que venham muitos e muitos anos aí. Tá bom? Imagina. Muito obrigada. E sucesso. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom demais a gente ouvir histórias que nos inspiram, né? Não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai bater um papo com Emílio Orciolo Neto. Ele que tem uma trajetória aí como ator, produtor e diretor no próximo bloco no Universo dos Artistas. Daqui a pouco a gente volta. No nosso quadro Universo dos Artistas, o nosso convidado de hoje é o Emílio Orciolo Neto, ele que é ator, diretor e produtor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Glaucia, muito obrigado a todos vocês, telespectadores, pelo carinho. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Universo dos Artistas. Fala um pouquinho sobre sua trajetória. Você sempre sonhou em ser ator desde pequenininho? Olha, Glaucia, são muitos anos, né, trabalhando como ator. Eu trabalho com teatro desde 1989. Já tem bastante tempo, né? Então, comecei fazendo teatro no Teatro Amador, em São Paulo, no IP Clube. Naquela época onde se tinha uma possibilidade, né? Os atores vinham do Teatro Amador, vinham dos grupos, né? De teatro amador. Logo depois entrei na Escola de Dramática, na USP, na EAD, e fiz a EAD, e no final da EAD acabei sendo convidado para fazer a novela O Rei do Gado, do Benedito Rui Barbosa, com direção do Luiz Fernando Carvalho, Emílio de Biasi. E aí acabei vindo para o Rio de Janeiro, onde eu estou até hoje, morando aqui
Maravilhosa, essa novela marcou muito, né? Até hoje ela é uma referência aí. O Rei do Gado foi uma novela, foi um dos maiores sucessos da história da teledramaturgia, né? Sim. O Raul Cortez, a Glorinha Pires, o Antônio Fagundes, né? Grandes personagens, grandes atores. E eu estreando ali, fazia o Giuseppe Berdinazzi, era um dos Berdinazzi. No final da novela, era o sobrinho neto do Jeremias, né? E para mim foi um começo espetacular, foi muito legal. E aí comecei na televisão, acabei ficando, logo depois emendei em Anjo Mal, uma novela das 6, um remake na época. Aí ao invés de voltar para São Paulo, eu acabei ficando no Rio e fazendo teatro por aqui, fazendo novela. Você tem uma gama de trabalhos, muitas novelas, filmes, séries, muita coisa que você participou. Mas era um desejo que você tinha de pequeno ou foi acontecendo na medida que você estava também imbuído aí no trabalho, conhecendo as pessoas? Eu acho que eu sempre soube que eu ia ser ator. Eu gostei muito daquela série Anos Dourados, do Gilberto Braga. Eu fiquei apaixonado pelos personagens da Malu Mader, do Tatá, Taumaturgo Ferreira, do Felipe Camargo. Né? Aquela história era muito bonita, muito bem desenhada, muito bem filmada, né? O Talma, direção geral do Talma. Uma época na televisão brasileira que infelizmente não se tem mais. Mas eu fiquei apaixonado por aquela história e falei, poxa, eu gostaria de fazer isso, né? O que eu tenho que fazer para ser isso, para ser um ator? Tem que estudar teatro, né? E aí fui para o teatro e acabou que a televisão foi meio consequência. Eu nem esperava fazer assim tão cedo. Sim. Mas aquelas coisas, né, da vida que quando você vê, você já está meio... Você já está apaixonado ali também, né? Envolvido. Já está participando e quando você vê, você está ali do lado da Malu Mader, do lado do Felipe Camargo, do lado do Raul Cortez, do lado dessa moçada toda. E aí você fala assim, poxa, então vamos nessa. Não tem como também não lembrar daquele teu personagem, o Crispim, da Mirna. Como é que foi a construção desse personagem que marcou muito, né? Esse daí foi a novela Alma Gêmea, que foi uma novela em 2005, uma novela na TV Globo, com direção do saudoso Jorge Fernando. E foi muito legal, cara. Foi uma novela do Valcir Carrasco. E foi uma oportunidade muito legal para mim. O Valcir me convidou na época, eu fazia uma peça em São Paulo, chamava A Babá, do Juca de Oliveira. E eu, a Gisele Thier, a Cláudia Mello, a Bárbara Paz. E fazia essa peça, era muito legal. E aí o Valcir me chamou para fazer a novela. Eu nem sabia que o personagem ia ser tão representativo assim. E foi muito legal. Foi aquelas coisas de você estar certo na hora certa, com as pessoas, né? Ali a Fernanda Souza, o seu Emiliano Queiroz, a Rita Guedes, a Anja, né? A Mirna. Fala aí pra gente ouvir, vai. Mirna! Maravilhoso. Ô Emílio, conta pra gente qual foi o papel mais desafiador pra você? Não tem, assim, depende do momento. É tudo muito difícil, não é? É muito trabalho, né? As pessoas não têm ideia de... Quem está de fora não tem ideia do nível de entrega, de trabalho. Porque não é só chegar lá e decupar texto, tem todo um trabalho por detrás, né? Tem que decorar, tem que estudar, tem que correr atrás das referências. Para fazer um trabalho na excelência, não é tão simples assim. Então, você vai... É um trabalho que demanda muita entrega, muita disponibilidade e muito amor à profissão, né? Você precisa gostar muito, porque nem sempre você é reconhecido, nem sempre você ganha dinheiro, nem sempre... as pessoas... É um trabalho que você faz porque realmente você ama, que você precisa. Eu tive uma professora que falava isso, a Flávia Pucci, ela falava, atuar, né, trabalhar com a arte é um sacerdócio, você tem que se entregar mesmo. A Flávia Pucci foi aluna do Antunes durante muitos anos, né? Então, Antunes Filho, né, para quem não sabe, foi um dos maiores diretores lá no Sesc, no CPT,
Centro de Pesquisa Teatral. Pegando o gancho que você falou muito da importância da gente estudar bem o personagem, estudar a arte de modo geral, para a gente poder passar a verdade, né? E, de certa forma, ter esse sucesso aí que outras gerações, outros trabalhos da telenovela, teledramaturgia, e você teve o privilégio de contracenar com grandes nomes. Como é que você hoje avalia essa nova geração, essa questão de artística mesmo dos atores entrarem de forma... Ou até mesmo para televisão, ou agora também em outros streamings da vida. Como é que você avalia? Eu acho que mudou muito, né? Mudou muito. Mudou tudo. Então, assim, eu vou fazer 50 anos agora, dia 15 de janeiro. Quando eu comecei na televisão, ou quando eu comecei a fazer teatro, a gente está falando da década de 80, início da década de 90. Eram outros valores, era uma outra representatividade, era um outro olhar, né? Outra mensagem. Outra mensagem, era uma outra preocupação. Hoje em dia, é tudo mais, graças a Deus, mais democrático, mais livre, e as escolhas são outras, né? Hoje em dia, as pessoas que não tinham acesso em 1989, hoje em dia a própria internet, né? Eu acho que não tinha internet nessa época. Uhum. Acho que a internet deve ter 93 ou 94. A tecnologia, na verdade, ela fez com que a gente, por exemplo, pudesse estar aqui conversando, né? Vocês estão em Araraquara e eu estou aqui no Rio de Janeiro. Olha que coisa incrível. Eu não preciso pegar um avião para ir até aí, ou um carro, né? Hoje em dia a gente consegue. A tecnologia, ela proporciona isso, e a gente tem que caminhar, né? E pensar como a gente pode jogar essa tecnologia a favor do nosso trabalho de ator. Sim. A favor, né, de como a gente pode... E, obviamente, tem muitas coisas ruins, né, que a gente acaba perdendo. Mas eu acho que, como mudou, as estruturas todas mudaram, os pensamentos todos, o que era legal antes, hoje em dia não é mais, né? Sim. Tem coisas que realmente a gente não... hoje em dia a gente não pode falar, né? E não deve falar, né? Tem a minha peça, por exemplo, eu falo de uma reconstrução. Eu acabei de fazer uma peça aqui no Rio de Janeiro, ficamos 3 meses em cartaz, com um espetáculo Muito Pelo Contrário, uma peça do Antônio Prata, que fala da reconstrução, da reorganização do homem branco hétero cis, de machismo, de como se comportar, de como se recolocar na vida, no comportamento masculino, que é enraizado em tantos e tantos preconceitos. E sabe, tantas coisas que antes a gente nem ligava. Eu sou um machista em desconstrução. Então, tem coisas que eu vejo hoje em dia que eu fazia antes, que eu falo assim, meu Deus, meu Deus. E como a gente tem que evoluir sempre, né? Como a gente tem que pensar. Você acha que falta mais um movimento dos artistas se colocarem de uma forma mais como porta-voz ali na internet, ou das próprias emissoras darem esse espaço? Não, eu acho que tem... quando eu comecei, eu sempre me perguntavam isso, quando viam os modelos entrar na televisão, ou as modelos... Eu sempre acho que tem espaço para todo mundo. Sempre tem lugar para um ator mais velho, para um ator iniciante, hoje em dia tem os influencers. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Quem fica é uma corrida a longa distância, sabe, Glaucio? Não é da noite para o dia. Então, assim, vão aparecer 500 pessoas. Mas ficar, você vai contar nos dedos. Exato. Quem vai realmente ter algo a dizer, ter uma representatividade. Às vezes, na profissão, é uma profissão de altos e baixos, né? Às vezes você está fazendo novela das 8, às vezes você não está fazendo nada, às vezes você está fazendo teatro, às vezes você está desempregado, às vezes você está fazendo teatro e televisão. Então, oscila muito. É uma profissão que você tem que
tem que estar preparado. Isso a escola de arte dramática que eu fiz em São Paulo, ela me deu muito essa noção da profissão. Então, é importante você saber que nem sempre você vai estar nos holofotes, nem sempre você vai ser Eu ia falar isso, Emílio. O protagonista. Às vezes você vai estar lá de amigo 2, amigo 3, entendeu? Sim. Mas você vai estar lá contando a história também. Então, é uma profissão que você tem que entender. Depois de muitos anos, né, você acaba falando assim, porra, agora as fichas vão caindo, né? Ninguém é tão importante assim. Tudo passa, até o sucesso passa, até o fracasso passa. O sucesso e o fracasso são impostores. Então, assim, o importante é seguir em frente, é caminhar, é você acreditar no que você faz e seguir o seu caminho. E o que mudou sua vida? Você tem um filho, né? O que mudou sua vida desde que você teve filho? Mudou tudo. Hoje eu acordei 4h30 da manhã. Te entendo, Emílio. Meu filho entrou no quarto e eu não dormi mais. Entendeu? 5 horas da manhã. E para dormir, ele entra na escola às 6h15, aí eu fiquei fritando na cama até 6 horas. Entendeu? Fica assim, é difícil. Eu estou dando um exemplo bobo aqui, uma brincadeira, mas muda muito, né? Você não é mais o protagonista da sua vida. Você deixa de ser... Você tem que administrar vários papéis agora. Muito. E o papel de pai é muito difícil. A educação, né? Educar uma criança, eu acho que é uma das coisas mais difíceis. É o grande desafio da minha vida. Educar meu filho. Uhum. É muito difícil, porque são outras questões, outras demandas. Outra geração e outros valores. E você tem que caminhar, você tem que entender, você tem que estar lá, né, presente. Porque ser pai de final de semana é uma coisa, né? E ser pai real, pai que está lá, pai que leva na escola, pai que educa, que leva no judô. Eu daqui a pouquinho vou levar o Lorenzo, vou pegar ele na escola e vou levar ele no judô. Tá até vendo aqui. Levar ele no judô e as outras demandas da casa, né? Isso mudou para você em relação à aceitação de alguns papéis também? Assim, hoje em dia o lance de eu ser pai, eu acho que aumentou a minha gama de entendimento. Eu acho que eu me tornei um ator melhor, um ser humano melhor, sendo pai. Uhum. E eu acho que a partir daí as coisas todas mudam. É claro que você cansa mais, é um puta desgaste, é um dinheiro que, né, você fala assim, meu Deus, a escola, tudo muito caro. Mas não dá para dimensionar Filho vem para expandir a nossa consciência. Não dá para dimensionar a felicidade, o aprendizado, a verdadeira felicidade é quando você pode compartilhar, né? Então tem um filme bonito que é o Into the Wild, do Champagne, que fala The real happiness is when you can share. Né? Que a felicidade é quando você pode compartilhar. E partilhar da sua vida, né? Do que você aprendeu com alguém que você ama tanto, que é um amor único, né? Ser pai, você é mãe, né? Você é mãe? Sou mãe de 2. Do Leonardo e da Isabela, 3 anos e 5 anos. Então, você sabe exatamente. Lourenço tem 6. E a mãe é mãe, né? Também não, é outra coisa, não dá para... É outra dimensão, né? A mãe, né, do pai. A mãe é muito mais, tem uma demanda muito maior. E o filho está muito mais ligado à mãe, ou à filha. Que bom, Emílio, que você pode observar isso. Certeza, exato. Com certeza, né? Com certeza. E aí você vai aprendendo, entendendo o lugar que cabe à paternidade, né? Sem desmerecer, muito pelo contrário. Mas são coisas distintas. A mãe, hoje em dia, eu tenho meu pai tem 86, minha mãe tem 73. Eu amo meu pai,
amo meu pai, sou um puta amigo do meu pai, meu irmão, meu chapa, meu amor. Mas a minha mãe é mãe. Então, eu entendo meu filho, entendo perfeitamente meu filho. Ai, que bom que você está falando isso. Exatamente, nosso filho, na verdade, é o futuro que a gente vai deixar para o mundo, né? É o nosso legado. Então, tudo que a gente puder passar de valores, realmente, isso daí é o melhor que a gente pode deixar. E deixa eu te perguntar, Emílio, você um dia comentou, eu acho que numa entrevista com o Jô Soares, que você chegou a serrar seu dente para um personagem, foi isso? Foi no filme Por Trás do Céu, um filme que eu fiz com a Natália Dill, com o Renatinho Góes, direção do Caio Só. A gente fez lá na Paraíba, em João Pessoa, ali no Lajedo de Pai Mateus. Um lugar incrível, um lugar maravilhoso. E eu na época, eu serrei o dente aqui. E você ficou quanto tempo assim para depois colocar? Você colocou resina depois? Coloquei resina. Uau. Eu fiquei um mês, 5 semanas. Mas foi legal, foi uma experiência meio maluca, mas tudo certo. Essa foi uma situação inusitada, então, que você literalmente vestiu a camisa do personagem e falou, vou mudar. A gente achou que era assim e o diretor comprou a ideia, todo mundo comprou a ideia e foi ótimo, faria de novo. Assim, se o personagem tivesse essa demanda. Qual foi a situação mais inusitada que aconteceu já nas ruas de alguém ter confundido você com o personagem ou te chamado pelo personagem? Não, na época do Crispim, né, do Mirna, toda vez que eu entrava no avião, sempre que alguém gritava atrás, eu entrava e aí tinha alguém que gritava, Mirna! Sempre tinha uma brincadeira dessa. Sempre tem, mas sempre coisas muito respeitosas e divertidas, assim. Emílio, qual é a mensagem que você dá para os jovens que querem atuar e se veem hoje nesse mercado tão pulverizado aí, com possibilidades de forma democrática, como você mesmo disse, de que forma que eles podem levar mensagem para levar um mundo melhor? Eu acho que tem que trabalhar, acreditar nos seus sonhos. Vocês vão tomar 500 mil nãos e 2, 3 sims. E acredite nesses sims, nesse lugar positivo. Tem muita gente que não vai te ajudar, mas se você acreditar no seu trabalho, acreditar em você, for um cara de caráter, um cara honesto, uma pessoa de bem, que trabalha diariamente, se esforce e não abaixa a cabeça para o não e corra atrás dos seus sonhos, você uma hora vai dar certo e uma hora você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Isso aí. Muito obrigada pela sua participação, então, Emílio, no nosso quadro Universo dos Artistas. Muito obrigada por compartilhar a sua história. E é isso, gente. Muito obrigada. E o nosso programa chegou ao fim. Gostaria demais de agradecer vocês que estão aí nos assistindo, a Casa Garcia por esse espaço que eu amo e dizer uma mensagem que é muito importante. O Natal, ele fala muito sobre a gente ressignificar, sobre amor, renascimento, na verdade. Que a gente possa ter mais amor e compaixão pelo outro. Então é isso, gente. A gente se vê semana que vem e um beijo e até lá. Universo Mais. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Inova Mac. Movidos pela inovação.